E agora vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre a atual conjuntura política e as perspectivas para 2020. Eu converso agora com Gaudêncio Torquato, que é consultor político e de comunicação. Gaudêncio Torquato, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, os ouvintes do Jornal da Gazeta. Bom, Gaudêncio, como é que você analisa aí o que aconteceu no primeiro ano de governo? A posse fez um ano, agora nós tivemos um início meio tumultuado nas relações aí com o Congresso, depois passaram matérias relevantes, mas sempre tem um clima assim, meio de animosidade, não tem um entendimento, uma pacificação política, não é? Vamos lá, Denise. Foi um ano tumultuado. Evidentemente, aconteceu o que esperava, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro agiu particularmente por meio do seu hemisfério direito, que é o emotivo. Eu diria que o governo Bolsonaro tem dois hemisférios, o esquerdo racional e o direito emocional. Felizmente, felizmente o critério racional, o hemisfério racional funcionou e, na minha visão, predominou sobre o hemisfério emocional. O hemisfério emocional é dominado, evidentemente, pelo Bolsonaro e pelos filhos e pelos simpatizantes, enfim, tentando esse hemisfério emocional trabalhar com a perspectiva da contundência, do ataque, né, das fake news e assim por diante. Agora, o hemisfério racional, que é composto pela economia, na minha visão, funcionou bem, muito bem. Eu acho que nós temos aí uma equipe econômica, Denise, considerada das melhores dos últimos tempos no Brasil. E o grande mérito do Bolsonaro neste primeiro ano foi o de realmente conseguir fazer passar a reforma da Previdência na Câmara, entendeu? E no Senado. Quer dizer, eu acredito que esse foi o grande mérito. Tem pela frente ainda muitos desafios, mas eu acho que o ano, digamos, fluiu, chegamos aos finalmente de 2019 em paz. Essa paz, vamos dizer assim, não quer dizer que essa paz vai continuar, porque eu vejo que o discurso de contundência agrada as duas áreas, né? Agrada a esquerda, a extrema esquerda, e agrada a extrema direita. Agora, deixa o país muito dividido politicamente. Nós tivemos, quase no final do ano, racha do próprio partido da base do governo. O presidente querendo criar um novo partido, está avançando para a obtenção de assinaturas. E é uma situação inédita, não é? Pois é. A área política está, vamos dizer assim, polvorosa. Quer dizer, nós temos o próprio sistema do governo está difuso e dividido. O próprio PSL, Partido do Presidente, hoje é um partido enrachado, né? Nós vimos aí os episódios em torno da liderança, tirando Eduardo Bolsonaro, voltando o Eduardo Bolsonaro, colocando a Joyce Hasselmann no lugar, enfim. Então nós vimos essa situação todinha. E o grande desafio do presidente, evidentemente, na área política, é tentar estabilizar, criar um bom partido, essa aliança pelo Brasil, para que ele possa governar com o mínimo de apoio. Agora, a área política está em estado de contemplação. Ou seja, este centrão que é composto pelo PTB, pelo MDB, pelo PP, pelo PRB, pelo Podemos, pelo Avante, enfim, esse centrão está observando a cena e, evidentemente, procurando dar uma resposta política se o Bolsonaro não vier a corresponder às expectativas tomadas pelos deputados. Por exemplo, ele prometeu a liberação de verbas. E, infelizmente, estas verbas não foram liberadas, não foram processadas, não fluíram no tempo desejado. Mas agora vai ter um orçamento impositivo para este ano. Pois é, tem um orçamento impositivo. Aí tem que liberar. Esse é o problema. Agora, o general Luiz Eduardo Ramos, que hoje está fazendo articulação com o Congresso Nacional, tem tido muitas dificuldades digamos assim, em criar um diálogo profícuo, eficiente entre o Planalto e o Congresso, né? Então, eu acredito que o governo, para melhorar, Denise, o governo tem que reestruturar sua área de articulação política. Daí porque eu prevejo, estou vendo aí uma reforma ministerial. Pequena, mas, na minha verdade, necessária para uma certa acomodação das placas tectônicas da política. Agora seria uma reformulação, reestruturação com apoio de alguns partidos na indicação do Ministério, que foi uma situação que o presidente Bolsonaro evitou desde o início.
Ele queria ter total independência na formação do Ministério. O presidente tem se mantido nessa linha, que aliás é uma linha interessante e defensável. Ou seja, vamos nomear ministros com a ficha técnica. Vocês podem, por exemplo, exigir cargos nos estados a serem indicados por políticos, mas eu não, digamos, abro mão dessa minha prerrogativa de presidente, de nomear políticos. Muito bem. Mas chegou um momento em que, digamos, as promessas foram tantas e não cumpridas, que, na minha visão, os políticos hoje estão querendo até influir em nomes de ministros, né? Então eu vejo que há uma certa movimentação, particularmente por parte dos grandes partidos do centro. O DEM, por exemplo, se lembra que o DEM tem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. E tem tido um papel decisivo em votações importantíssimas. A ponto, Denise, de eu considerar, por exemplo, o Rodrigo Maia uma espécie de, entre aspas, primeiro-ministro, porque não fosse o Rodrigo Maia o articulador para a aprovação da reforma da Previdência lá na Câmara, não teria passado. Na minha visão, ele negociou muito bem isso com o Paulo Guedes. Quer dizer, o Rodrigo tem feito um certo trabalho de articulação política que falta ao governo, né? Então, veja bem, remexida ministerial, reestruturação de algumas áreas, desafios pela frente. Agora, tem algumas questões, que eu acho que é importante a gente discutir, em que o governo, o presidente, não tem uma posição muito clara. A questão, por exemplo, de prisão em segunda instância. Nós temos essa matéria que deve ser votada agora no retorno do recesso parlamentar. Tem a questão do fundo eleitoral, que ele disse que ele era contra, mas não era tão contra assim. Os filhos também têm uma posição contraditória, mas agora se fala até no impeachment se ele não aprovar o que o Congresso determinou. E tem a questão de Flávio Bolsonaro. Eita, vamos lá. Você tem uma queixa. Ou seja, nós temos algumas bombas armadas prontas para explodir ou não. Como é que a gente vai chegar lá para tentar apagar, né, esse fogo que começa a chegar na bomba. Agora é importante deixar que não são bombas contra o governo, armadas contra o governo. O governo participou dessa história toda, né? Veja bem, no caso da prisão em segunda instância, é evidente que a área política quer que este processo seja votado logo, inclusive com a defesa do juiz de instrução, para evitar, digamos assim, muitos querem escapar, evidentemente, do processo em curso feito pela Lava Jato. Então seria uma votação contra a prisão em segunda instância. Então, contra a prisão em segunda instância, querendo jogar isso para o Supremo, jogar lá para a última instância. A prisão mesmo. Prisão mesmo, muito bem. Em relação veja bem, ao fundo partidário, esta confusão começou com o próprio presidente, que prometeu no início a liberação, acenou com a possibilidade de um fundo partidário composto por 3 bilhões de reais. Aí houve uma reação social da sociedade, o presidente diminui, portanto, esse volume para 2 bilhões, os deputados fecham com desses 2 bilhões, e o presidente chegou a dizer, então eu vou vetar esses 2 bilhões diante da reação da sociedade contrária também os 2 bilhões. Mas agora surgiu a possibilidade, né, de ele voltar ao cenário político via impeachment se não cumprir a meta estabelecida nesse orçamento positivo. Então, ele próprio tem dito, o presidente Bolsonaro, eu vou ter que cumprir os 2 bilhões, senão vem impeachment por aí. Ele está admitindo isso. Então, na minha visão, vai passar esse fundo partidário de 2 bilhões. Na minha visão, essa questão das prisões da segunda instância, né, vai ser julgada nos próximos dias, com o plenário se manifestando, o Supremo se manifestando a respeito disso. E eu vejo que é uma tendência realmente aí a se colocar a prisão depois da última instância. Não voltando à prisão em segunda instância. Não voltar à prisão em segunda instância. Perfeito. E Flávio Bolsonaro? Isso livra um montão de políticos, livra bem. Agora, complicada é a situação do senador Flávio Bolsonaro. Olha, a cada semana que passa, na minha visão, ele tem tentado driblar mídia, enfim, a área jurídica, acionar advogados, escondendo o Queiroz, onde é que está o Queiroz. Mas isso vai chegar
Vamos finalmente. O processo está avançando. Né? O processo está avançando e, na minha visão, a tendência, pelo que eu vejo, é de uma condenação do senador Flávio Bolsonaro. Acho muito difícil ele se safar das denúncias, particularmente no caso da rachadinha, né? Era essa intermediação feita pelo Queiroz para tentar diminuir os salários dos funcionários do seu gabinete quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro e para, enfim, para outros efeitos. E é importante observar que tem processos contra vários integrantes da base. Não é só Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro tem mais holofotes por ser filho do presidente. Pois é. Mas a investigação é muito mais ampla. Veja bem, há um certo sentido corporativista, como nós sabemos, nas casas congressuais. Ou seja, os senadores tendem a aplaudir, tendem a, digamos, a amenizar a situação, abraçar o senador Flávio Bolsonaro, mas, na minha visão, virá uma condenação via justiça. E, evidentemente, o Senado vai ter que se pronunciar, a Comissão de Ética do Senado vai ter que se pronunciar. Então, tanto do ponto de vista da justiça como do lado do Congresso, ele pode ter punições, é isso? Pode ter punições, eu vejo que, particularmente, a depender também de uma reação social. Você sabe que o fenômeno que eu acho dos mais interessantes do Brasil de hoje é a organicidade social, a capacidade da sociedade em reagir rapidamente aos fatos, inclusive via redes sociais, e, na minha visão, este processo comunicativo que vem das margens para o centro, comunicação que eu chamo de centrípeta, das margens para o centro, na minha visão, essa comunicação vai influir junto aos ministros do Supremo e junto aos senadores. Mas nas redes sociais é o presidente Bolsonaro que é mais forte. Tem muita força, particularmente no Senado, tem força. Agora, vamos admitir o seguinte, há uma grande hipótese que tudo isso seja mais ou menos aliviado, essas coisas podem ser aliviadas, em função do estado geral, que eu chamo de Produto Nacional Bruto da Felicidade Nacional. Para que tudo continue bem. Se a felicidade, que eu chamo esse Produto Nacional Bruto da Felicidade, começa com o dinheirinho no bolso. Dinheiro no bolso, mas com uma vez, barriga satisfeita, coração agradecido, a cabeça acaba aprovando. É com a economia indo bem, é isso. Se a situação econômica for muito saudável, realmente a equipe econômica conseguir êxito no sentido de resgatar a economia, da economia, é evidente que a sociedade vai estar aplaudindo. Além dos 30%, o Bolsonaro poderá adquirir mais aqui uns 5% a 10% de apoio. Então, nesse sentido, eu diria que a tendência é de aliviar a situação do presidente e a do próprio filho, o Flávio Bolsonaro. Agora, a aprovação do presidente continua muito baixa se nós compararmos com presidentes anteriores, mesmo com a reação que a economia teve mais no final de 2019. Então, ainda não tem uma ligação direta, tudo bem que as pessoas ainda não têm uma percepção muito clara dessa melhora, né? Isso está começando a ser perceptível, mas dá para ultrapassar, ele ganhar popularidade de fato, se a economia for bem, como se espera agora em 2020? Olha, o Brasil hoje é dividido em três partes, 30% para a direita, 30% para a esquerda e 30% para o centro, com 10% olhando para um lado e para o outro, para saber para onde é que vai. Se a economia, digamos, for muito saudável, realmente ele conseguir resgatar, o governo conseguir resgatar os eixos da economia, é evidente que ele terá mais condições de avançar na área política. A descontração será maior e as pautas do Executivo no Congresso tendem a ser aprovadas. Isso é um fato. Agora, mesmo assim, precisa o presidente reformular sua área de articulação política. Se continuar como tal, e se ele continuar instigando a mídia, dando pauladinha para aqui e acolá, na minha visão, essa linguagem, né, emotiva, essa linguagem, na minha visão, o prejudicará. E provoca reação emotiva também, né? Hein? Provoca reação emotiva também. Provoca reação emotiva. Então, veja bem, é um ano eleitoral. A partir do segundo semestre, esqueça, o Brasil vai ser tudo, todos os políticos vão se voltar para suas margens. São 5.570 prefeitos a serem eleitos. O Bolsonaro precisa eleger pelo menos uns 10% desses 5.570, uns 500 e tantos prefeitos. Vai conseguir? Não acredito que a Aliança pelo Brasil, o partido que ele está criando, vai ser possível ser criado até maio do próximo ano. É isso, eu conversei aqui com o Gaudêncio Torquato, consultor político de comunicação. Chegamos no limite aqui do nosso tempo. Gaudêncio, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, professor. Luciana.